A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, mais uma vez, gravando este vídeo para nós fazermos alguns comentários da nossa segunda lição do nosso primeiro trimestre de 2023. Está aqui o tema da nossa segunda lição, que é o avivamento no Antigo Testamento. Então, nós iremos aqui trazer algumas orientações para você, professor, como está a tua classe, como está os seus alunos, né? É importante o professor sempre ter este diagnóstico, né? Para que ele possa trazer uma aula aí que venha suprir a necessidade dos seus alunos. E esta lição está por data, essa lição de número 2, do nosso primeiro trimestre de 2023, ela está por data de 8 de janeiro de 2023. O nosso tema, já prontamente falei para vocês aqui, que é o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo desta lição está em Êxodo, capítulo 34, e o versículo 10, só a parte A, que diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. E a verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplica. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, no versículo 29 ao versículo 33, que diz assim: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do Senhor, todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar seus caminhos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Né? E aqui eu já queria deixar uma introdução aqui, professor, que está na nossa lição de professor. Nesta lição temos o propósito de fazer um panorama dos avivamentos em diferentes momentos na história de Israel. Então você vai ter uma oportunidade ímpar aí na sua classe de você destacar alguns avivamentos do Antigo Testamento que foram importantíssimos para manter o povo de Deus com a chama acesa, né? Então você vai ter essa oportunidade de trilhar dentro da palavra de Deus este caminho aí. Então você, professor, se prepare, estude, porque há muito conteúdo, né, para que nós possamos assim trazer aos nossos alunos e todos aqueles que se achegam à nossa escola para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E como é importante um professor bem preparado, como é importante um professor que está atento à palavra de Deus e sempre vai trazer um conteúdo que venha satisfazer o coração dos seus alunos, né? Então é sempre importante o professor estar em concordância com o seu aluno, trazendo ensinamento para que ele possa aprender cada dia mais da palavra de Deus. Embora a palavra não apareça claramente nos textos do Antigo Testamento, é inconteste que em diferentes ocasiões
Juntamente com o povo, o rei da ocasião fazia um movimento de retorno aos princípios fundamentais revelados na Torá. Muitas vezes, o apelo a esse retorno vinha por meio dos profetas e, atendendo a eles, o rei tomava a iniciativa de acabar com a idolatria, trazer de volta os princípios da lei e restaurar a adoração no templo. A partir desse estudo do Antigo Testamento, veremos o quanto se faz necessário uma busca sincera por um avivamento espiritual. Então, é um trimestre onde nós teremos a oportunidade ímpar, dada por Deus, para nós trazermos e falarmos sobre o avivamento que Deus quer trazer sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação e sobre o nosso país. A nossa lição, amado professor, ela tem 3 tópicos com seus subtópicos. E é importante você sempre, em cada tópico, quando passa do primeiro para o segundo, sempre está muito bem delineado e muito bem explicado, para que você possa avançar no seu ensinamento, para que seja um ensinamento de edificação para os seus alunos. Sempre importante a gente caminhar junto em aula, para que os nossos alunos eles venham absorver o máximo do conhecimento da palavra de Deus para as suas vidas. O primeiro tópico, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Então, como eu frisei para vocês, você vai ter oportunidade de pegar passagens bíblicas, e aqui é pelo menos 12 eventos aí no Antigo Testamento que vemos o agir de Deus poderosamente na vida daqueles homens, na vida do seu povo. Deus agindo poderosamente, o Espírito Santo de Deus agindo na vida desses amados irmãos e dessa amada nação. E o segundo tópico é constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Então, esse segundo tópico é um tópico muito importante para avançarmos aí para a nossa conclusão. Então, é importante a gente, sempre que há um verdadeiro avivamento, não existe avivamento sem oração e sem quebrantamento e sem arrependimento. Então, por isso que é sempre importante nós pautarmos este assunto tão basilar, tão de fundamentado dentro da palavra de Deus. E o terceiro último tópico, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então, aí nós caminhamos aí para o final desta segunda lição, que é uma lição que certamente trará os seus resultados dentro daquilo que você vai propor para a sua classe. Você, professor, é o grande responsável pela sua classe. Você tem a missão dada por Deus para instruir, para fortalecer, para edificar o povo de Deus. É interessante nós observarmos que o Antigo Testamento é rico em períodos de avivamento, ainda que esta palavra avivamento não apareça, isso pode deixar muito claro, mas nós compreendemos e entendemos que esses 12 eventos que aconteceram no Antigo Testamento era o avivamento de Deus, a resposta de Deus à oração do seu povo, a intervenção divina no momento em que o seu povo se arrependeu, se quebrantou e buscou a sua face. E Deus trouxe resposta ao seu clamor. Dentre o povo de Israel, nada menos do que 12 eventos dessa natureza podem ser encontrados no tempo do Antigo Testamento, aliança em ocasiões e situações diferentes. Podemos constatar que o avivamento no reinado de Davi, segundo Samuel capítulo 6, verso 7, não dá para você discorrer esse texto com seus alunos, de forma sucinta, de forma breve, mas para que eles possam compreender. No rei Asa também, 2 Crônicas, capítulo 14, verso 1 ao verso 16. Então, você vai ter muito material. Então, você está assistindo essa pré-aula aqui, você vai ter muito material para passar
aí para os seus alunos e que a sua igreja venha a ser ricamente avivada pelo poder de Deus. Também tem com o rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 17, o verso 20, que vai trazer a história desse rei, né? Que é o agir de Deus poderosamente. No tempo de Joiada, né? No rei Joiada, 2 Crônica 23, 24, no reinado de Ezequias, 2 Crônicas 29, 32, com Zorobabel, Esdra, capítulo 1, ao versículo 6, no reinado de Josias, né? Onde é o texto aqui que nós lemos. Então, bastante avivamentos aconteceram. Então é importante você ter esta visão panorâmica, essa visão de cima, né? De você observar o agir de Deus e trazer algo para a sua igreja, agregar para a sua aula, que não seja uma aula formal, né? Mas que seja uma aula regada, banhada pelo Espírito Santo de Deus, pelo avivamento de Deus. O que eu queria ler para vocês aqui é a introdução dessa lição de capítulo 2. Bem rapidinho, para nós já caminharmos o primeiro tópico, segundo tópico e o terceiro tópico, né? Tá bom? Introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Então, nós que estudamos a palavra vemos que a nação de Israel por diversas vezes deixou a aliança com Deus, né? Deixou o seu compromisso com a Torá, deixou o seu compromisso com a lei de Deus e foi levado após a idolatria. Isso aconteceu na história de Israel diversas vezes. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu o avivamento como chuva seródia. Registro como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então, aqui eu dei alguns registros de avivamento, mas existem inúmeros, né? Podemos dizer assim, que nós possamos ver ali o avivamento de Deus na vida do seu povo através de quem? De um homem e uma mulher quebrantados, né? Esse é o segredo de nós recebermos o avivamento de Deus, nos quebrantarmos diante da presença de Deus, né? O primeiro tópico da nossa lição é panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, é um panorama, né? Então, os irmãos já sabem, né? A visão de cima, você está observando, então você vai pegando ali aonde foi registrado avivamento dentro da história do povo de Deus, para você trazer para os seus alunos. E o nosso segundo tópico da nossa lição é confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Sem confissão e sem quebrantamento não existe avivamento, né? O que se prega por aí é emocionalismo, não é avivamento. O avivamento ele vem, o avivamento genuíno, ele só vem quando o povo de Deus se quebranta e reconhece os seus pecados e buscam a face de Deus. E aí Deus traz sobre a vida do seu povo o refrigério, que é o seu Espírito Santo na vida dos seus filhos e dos seus servos. O chamado de Neemias. Neemias, um homem chamado por Deus, avivado por Deus, que realizou uma grande obra, né? Quem o capacitou? O Espírito Santo. Quem o capacitou para realizar esta obra? Deus está nos capacitando para realizarmos e fazermos uma grande obra. E o avivamento, nesse tópico aqui, ele vai falar sobre o avivamento pelo ensino. O ensino é uma das maiores portas de avivamento, pelo menos que eu conheço. O ensino genuíno e sistemático da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz um avivamento que tanto nós necessitamos. Por isso que é importante nós estarmos enquadrados dentro da palavra de Deus. Terceiro e último tópico, para nós encerrarmos essa pequena análise aqui dessa lição número 2, que será uma bênção na sua igreja, será uma bênção para a sua vida.
porque nós estamos se preparando para receber esse avivamento de Deus. O avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. Não existe avivamento sem correção, né? No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Veja que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus, neste culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do seu povo. Então, aqui resume-se praticamente tudo aquilo que nós já estamos tratando dentro deste conteúdo, que é um culto avivado por Deus. Nós não precisamos fazer exibições, nós não precisamos fazer show de pirotécnico, não. A nossa chamada é para arrependimento. Nós buscamos a Deus com um coração sincero, buscamos a Deus com um coração lavado e remido no sangue de Jesus. É com estes pensamentos, não arrogância, mas um coração humilde, reconhecendo os pecados, reconhecendo a grandeza de Deus. É isso que você, professor, tem que inculcar nos seus alunos. É isso que você tem o dever. De que a gente não vai ao culto se exibir. A gente vai ao culto se quebrantar, para receber de Deus o refrigério que tanta gente necessita. Os nossos cultos são cultos de oração, cultos de palavra, culto de quebrantamento, culto avivado. Cuidado com o formalismo, nosso terceiro e último tópico. Com o formalismo queremos dizer a respeito de que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo, exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, né? Não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa, quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para edificação dos santos. 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 14, né? Corrigindo aqui, capítulo 14 e o versículo 26. Né? Para você entender que nós não temos, nós temos regras nos nossos cultos, mas a maior regra é o Espírito Santo. Né? Não aceitamos dentro do nosso culto exibicionismo, mas temos a liberdade de adorarmos a Deus, de buscarmos a Deus com o coração sincero. Né? A gente não pode proibir os irmãos de ter a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nem essa é a nossa função. Nossa função é ser um orientador da palavra de Deus. Respeitar a liberdade em Deus, em Cristo. Para que todos os irmãos sejam agraciados. Para que todos os irmãos sejam avivados. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa busca contínua. Nunca deixe de buscar o avivamento. Nunca desista de buscar o avivamento. Conclusão. O avivamento no Antigo Testamento sempre veio com resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. O avivamento só vem com quebrantamento e oração.
Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual ou moral. Por misericórdia e bondade, Deus provia a restauração de Israel. Que nesses avivamentos veterotestamentários nos desperte para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual. Né? O que significa isso? Veterotestamentário nada mais é do que o Antigo Testamento. De que nós não podemos viver uma vida fria, uma vida morna, uma vida de frieza espiritual. É tempo de sermos acalentados pelo nosso Deus, é tempo de nós sermos avivados. Professor, você tem a missão de avivar a sua igreja, tem a missão de avivar os seus alunos. A orientação da palavra de Deus é: não extingais o Espírito. O Espírito Santo, ele quer incendiar as nossas vidas, para que nós venhamos a realizar a obra de Deus. Mas precisamos entender uma coisa, que sem um coração humilde, sem confissão de pecado, não chegaremos a lugar nenhum. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.